Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje é dia 15 de nove de 2017. Começamos mais um programa Radar, onde eu trago as minhas impressões sobre o mercado, alguns ativos em destaque, comento um pouco da minha carteira de ações, também compartilho aqui minha leitura e opiniões com os senhores. Começamos, como sempre, com o gráfico do Ibovespa à vista, que aqui está na tela. Um pregão de forte alta, um Marobuzu, né, que se apoiou na média móvel de 5 períodos e subiu de ponta a ponta do pregão. Quando nós temos um candle assim, principalmente com volume acima da média, como ocorreu nessa sessão, pelo menos na teoria, a ponta mais alta pela frente. A máxima da estrela cadente é o 75,332. Ela foi rompida em fechamento, né? Indicando aqui um cenário de valorização, pelo menos em teoria. No semanal, a gente vê uma barra muito forte de ponta a ponta também, fechou na máxima da semana e já uma sequência muito forte aqui desde 60.500 pontos, né? Então temos praticamente 15 mil pontos em linha reta, que há muito tempo aí não ocorria. Então, mercado francamente comprador, porém, como nunca distante da média móvel de 21 no semanal e também no diário. Então, fala-se, uma corrente fala em 80 mil pontos para a Bolsa, alguns falam até em 100 mil pontos e outros em correção. A questão é que o mercado ele sobe, corrige de maneira lateral, como a gente pode ver aqui, e depois ele rompe a máxima e vai embora. Então, esse é o movimento padrão. Temos touros no comando. Colocando aqui na tela o INV17, o mini índice futuro. Ontem eu comentei que ele fazia uma correção lateral, que valeria a pena de repente montar uma posição vendida, mas de forma a ficar atento aos desdobramentos para talvez desistir momentaneamente da venda. Foi o que eu fiz. Eu acho que não tem sentido nesse momento insistir na venda, a não ser que tenhamos um sinal mais concreto, mesmo que ele seja no intraday. Mas pelo sinal do diário anulando essa máxima aqui a 75.930, o mercado tende a continuar em alta e alcançar aí novos patamares. Ok? Então, da mesma forma que o mercado à vista, ele corrige, né, em movimento lateral, correção no tempo, e aí ele rompe a máxima e busca novos patamares. Olhando um pouco aqui o intraday, a gente percebe que ontem, nos últimos pregões, ele tentava desenhar ombro, cabeça, ombro aqui, não conseguia, depois ombro, cabeça, ombro, ele indicava que iria romper e voltava, até essa própria linha de tendência de alta que guia o mercado desde o fundo de agosto, ela tinha sido perdida ontem. O mercado hoje abriu caindo, fez mínima 74.730, mesma região que ele buscou no dia 13, fez aqui um fundo e desde então subiu. Esse candle que nós podemos ver aqui foi um candle de fundo. Quando a máxima dele foi rompida, o mercado acelerou aí na alta e assim se manteve até o fechamento, fechando quase na máxima da sessão. Então, nesse momento, eu até acredito que possamos ter uma oportunidade de venda no intraday, mas eu preferi ficar de fora e aguardar esse sinal mais concreto. Olhando ações de banco, Itaú tinha um movimento lateral. Esse movimento foi rompido, né? Com um candle acompanhado por forte volume, 884 milhões de volume Itaú. Então ele tende, como está aqui rompendo máxima histórica, teria caminho livre à frente até que nós tenhamos um sinal de inflexão. Então é sempre bom acompanhar gráfico de 60 minutos para, de repente, tentar pegar o movimento desde o seu início. Bradesco tinha aqui uma estrela cadente, fechou exatamente na máxima da estrela cadente, 35,83. O candle de ontem demonstrava um pouco mais de fraqueza, mas ela seguiu o fluxo e
e fechou em alta de 1,96 e não tem nesse momento um sinal mais concreto de inflexão. Então temos, como eu disse anteriormente, touros no comando. Aí observando aqui Banco do Brasil, BBAS3. Ela ainda não rompeu a máxima histórica, nem alcançou, né? Mas teve um candle que rompeu a máxima a 35,07 desse candle que indicou topo. Então, o Banco do Brasil também tem alta pela frente. O que é interessante, pessoal, é que talvez nós não tenhamos um driver para cair. Por exemplo, hoje, minério de ferro em queda, petróleo em queda, segunda denúncia contra Temer, delações aí no ar, Lúcio Funaro, entre outros, e o mercado não cai. Ele sinaliza muitas vezes no final do pregão uma sombra que fica no diário que vai cair, depois ele recupera e muitas vezes ele cai no início do pregão, depois ele sobe e fecha perto da máxima. Então nós temos aí os touros no comando, compradores. O mercado pode cair simplesmente sem driver. Ele pega uma sessão, entra a venda, pressão vendedora, e aí o pessoal fala, não tem motivo, é uma queda sem motivo e realização de lucros. Aí no dia seguinte ele dá mais uma pancada, a hora que você vê o mercado está à distância da máxima num processo de correção. Então eu acho que quando inflexionar vai ser mais ou menos assim, não vai ter um motivo exatamente, é isso que eu quero dizer. Olhar aqui Vale e ações de siderurgia. Interessante notar a diferença entre Vale 3 e Vale 5. A Vale 3, que eu vou colocar o volume aqui para a gente acompanhar, ela teve 1,2 bi de volume e subiu 0,45. Ela continua com pivô de baixa acionado, abaixo de 34,47. Abaixo da média de 21, inclusive que foi testada hoje, indicando queda. Porém, e hoje a mais líquida é a Vale 3, né? Porém a Vale 5, ela subiu 3,49, fechou esse gap, anulou o pivô, com volume alto também, 484. Então é um movimento curioso aí. O minério caiu bem forte nas últimas duas sessões e a 3, movimento tímido, e a 5, um movimento de recuperação. Então é algo para acompanhar aí na segunda-feira. Ok? Aí vendo aqui agora na tela a Petro 4. Petro 4 não demonstrou força, 0,13 de alta. Ela está tentando subir aqui, mas com certo cansaço, né? Se tiver a máxima rompida do movimento 15,26, ela tende a vir aqui na região de 15,51 para fechar o gap. Se ela perder a mínima dessa estrela cadente a 14,86 ou até 14,81, ela tem espaço para vir buscar essa região aqui de 14,19, perto da média de 21 períodos. Ok? Agora falar um pouco de siderurgia. GGBR4. Eu comentava ontem que tecnicamente o movimento de correção tinha o seu objetivo alcançado, né, ao tocar essa linha de tendência de alta em azul. E ela tinha deixado um martelete, rompeu a máxima do martelete, uma sessão de alta moderada, mas 1,76, entre moderada e expressiva. E teoricamente aqui, salvo a perda de 11,78, ela tende ao movimento ascendente. Mas é aquilo que eu disse anteriormente, às vezes quando o movimento é muito óbvio, talvez... Agora se fala numa alta muito convicta, distância de média, mas precisa de um sinal. Tanto que eu abortei minha venda no índice e estou à espera de um sinal mais forte. Daí, observando o CSN e depois os Imina, CSN é uma sessão de alta muito forte, 4,52. Se romper a máxima aqui dessa estrela cadente a 11,05, busca 11,62. E somente a perda de 10,07 jogaria ela no 941, onde está a média de 21 períodos. E falando de Usiminas, deixou esse candle aqui, que é um doji lápide, a máxima 8,84, se for rompida, deve ter correria estopando
os vendidos mais recentes. Se o mercado pesar lá fora e tiver perda de 11,23, ela vem aqui na média, região de 7,50. Então, na compra ou na venda, é uma ação que deve abrir aí uma ótima oportunidade. Ok? Vou mostrar aqui ações de varejo que tem sido destaque, né? Via Varejo tem subido fortemente. Eu comentava que ela tinha um alvo a 20,36, passou batida pelo alvo, que era esse topo aqui de maio de 2015, né? Que ela alcançou. E ao termos um rompimento de 20 com 17, ela fez um pivô de alta, né? Então está bem distante da média de 21, pode dar até um trade na venda. Eu, se tivesse o ativo, realizaria pelo menos a metade de lucro. É um movimento parecido, por exemplo, com MGLU. Varejo costuma subir muito em mercados compradores, aquele bullish market. Magazine Luiza veio na média de 21 milimetricamente nesse topo anterior, respeitou, subiu, mas deixou uma estrela cadente, talvez um topo duplo. Eu também venderia no mínimo a metade nesse momento, sim, se eu tivesse a posição. E observando aqui a MAR3, a gente vê, depois de uma forte alta com grande distância da média de 21, um candle pequeno, indefinido, mostrando o equilíbrio entre compradores e vendedores. Então, da mesma forma, eu venderia pelo menos a metade caso eu tivesse o ativo. E aí, para finalizar, eu vou dar uma passada aqui na minha carteira pessoal. BR Food segue um movimento simétrico rumo a 46,92. Eu até arriscaria dizer que mesmo num cenário corretivo, acompanhado por alta de dólar, corretivo para a bolsa, ela poderia continuar essa alta, essa escalada, porque sendo ela uma exportadora, poderia atrair compras, e também porque ela está muito amassada, não recuperou o que ela poderia e está bem afastada dos fundamentos e teria espaço para valorizar-se, né? JBS, onde eu comentei que no rompimento de 8,45 nós tínhamos um pivô de alta. Se rompesse 8,64 demonstraria a força. Está aqui o ativo. Fechou acima dos 9, muito forte. Tende a buscar aqui 9,38. Acima de 9,38 teria forte espaço para subir. Eu também diria que mesmo num cenário adverso, como ela ainda não recuperou-se da quinta-feira negra, até porque a atingiu diretamente, mas ela, mesmo no cenário adverso, até por ser atrelada a dólar, ser uma exportadora, 80% das suas operações são concentradas no exterior, ela ainda assim teria um potencial forte de valorização. E por fim, JHSF3, ela subiu na segunda, depois ficou 3 pregões de lado, até demonstrando uma tendência maior em buscar a média a 2,10, mas hoje já anulou. Bom volume, tende a romper 2,37, fechar o gap a 2,50 ou mesmo buscar 2,70, ok? Então, essa é a minha leitura, espero que ela seja útil para os vossos estudos e que segunda-feira possamos ter a oportunidade de estarmos juntos de novo, compartilhando aqui ideias, conhecimento e estudos com os investidores. Meu muito obrigado, um forte abraço, bom final de semana.